Nesse momento a gente se pergunta por que multas tão pesadas? Por que multas milionárias? A gente acabou de ver, caramba, 40 milhões, 100 milhões de reais, maior que seja a empresa, realmente é um auto de infração expressivo, isso aí impacta bastante no fluxo de caixa da organização. E vai ela pergunta, né, por que essa diferença entre a infração tributária e a infração trabalhista ainda em BTN, bônus do Tesouro Nacional, que é uma moeda distinta? E aqui, pessoal, eu trouxe algumas considerações importantes para a gente entender por que o poder fiscalizatório da Receita Federal ele tem uma coercitividade bem maior. Perceba, primeiro, na diferença entre direito privado e direito público. Olha, na relação trabalhista, que é o que a gente tem aí basicamente nas NRs, no universo trabalhista, eu tenho uma relação entre particulares, né? O próprio contrato de trabalho é uma relação de cunho particular entre o empregador e o empregado. Lógico, então, nesse momento, que se eu tiver um prejuízo, algum dano nessa relação, eu tenho um dano entre particulares. Vamos supor, se a empresa, por exemplo, deixa de pagar hora extra ou qualquer outro descumprimento de norma trabalhista, até mesmo o fornecimento de EPI ou qualquer outra atividade em relação à segurança do trabalho, eu falei EPI também, mas não se limita aqui ao EPI, a questão de simplificação, né? Mas qualquer outro dano deixa de fornecer um treinamento ao funcionário, enfim, qualquer prejuízo nesse tocante ao universo trabalhista, ele é um prejuízo de cunho privado. É o direito privado, direito entre particulares que está em jogo. Quando a gente vem para o universo tributário, a gente trata de direito público, porque o prejuízo desse dano que a empresa faz ao não pagar uma contribuição previdenciária, o prejuízo é para toda a sociedade. Como nós vimos nos módulos iniciais, quando você não tem o pagamento de um tributo, de uma contribuição previdenciária, o sistema previdenciário como um todo é prejudicado. E a sociedade, em tese, como um todo, deixa de ter a saúde fiscal previdenciária devido à ausência de um recolhimento tributário. Então, enquanto na norma trabalhista eu tenho um dano para o trabalhador numa relação particular, na norma tributária eu tenho um dano para toda a sociedade. E por envolver uma temática de direito público bem mais abrangente que o trato entre particulares, eu tenho aí, por inerência tributária, um poder coercitivo maior. Além disso, é bom a gente também abordar a diferença entre o auditor do trabalho e o auditor da receita. Olha, pessoal, a competência para os autos de infrações trabalhistas não é a competência do auditor. Não sei se você sabe, mas o auditor do trabalho não multa. O auditor do trabalho lavra um auto de infração. Então, quando ele faz a visita no estabelecimento, ele lavra um auto de infração informando o que é que ele encontrou de errado. E aí informa as irregularidades para que elas sejam enviadas ao superintendente do trabalho. E aí o superintendente, com base na discricionariedade, vai analisar até onde aquela multa deve ser aplicável ou não. Então aqui eu tenho a competência do órgão. O responsável por instituir multas trabalhistas, ainda que de baixo poder coercitivo, o responsável é o órgão Ministério do Trabalho e não o auditor. O auditor lavra o auto de infração. Quem define a multa, no final das contas, é o órgão. Na esfera tributária, a competência é do próprio auditor. A competência é do cargo. Então, é o próprio auditor da Receita Federal que constitui o crédito. Diferente da esfera trabalhista, que eu tenho que mandar para um superintendente, ele vai analisar, pô, e essa empresa qual o porte, é reincidente, não é? Vai ter a questão discricionária. A cobrança do tributo é um ato vinculado, é necessário cobrar tributo. A União não pode se abster. Olha, não, mas essa empresa sempre pagou certinho e agora deixou de pagar. Não tem essa discricionariedade. É um ato vinculado, pertencente ao próprio auditor. Então, enquanto no universo trabalhista a competência é do órgão e eu vou ter ali a discricionariedade da multa, na esfera tributária eu tenho uma cobrança vinculada, não é discricionária, eu tenho que fazer aquela cobrança, independente do valor que seja, e quem faz essa cobrança é o próprio auditor. Ele não precisa enviar isso para um gestor, para o superintendente.
Tá? Por último, é sempre bom a gente lembrar que antes da multa tem a dívida. Então, quando não se paga uma tributação, eu estou em dívida com o Estado. A multa ela tem o poder, o objetivo de evitar a reincidência. Então, eu vou multar você pela ausência do PGR para que você, na próxima vez e a partir de agora, implemente o seu PGR. Mas eu tenho uma multa que é diferente da dívida. Quando a Receita Federal vai chegar nesse valor milionário, ela faz uma análise da dívida que a empresa já tinha. A gente vai estudar melhor como se chega exatamente naquele valor milionário, né? Por que é tão expressivo. No módulo de infrações tributárias vamos tratar melhor sobre isso. Mas a princípio eu quero que você entenda que aqui eu não analiso a presença ou não de um documento. Primeiro eu cobro uma dívida. Antes da multa pelo LTCAT, eu tenho uma dívida, porque deveria ter sido pago a tributação e não foi. Então, nos casos que a gente viu anteriormente, você tem ali a cobrança do tributo que deveria ter sido recolhido nos últimos 5 anos, que é o prazo prescricional. Eu tenho a cobrança dos últimos 5 anos de cada trabalhador. Então, ela deveria ter recolhido 6% da folha desse trabalhador. Pega isso, 13 competências, 12 meses do ano, mais 13º, 13 competências por ano, porque o 13º conta também. Entra 5 anos, né? Então pega 65 competências, 13 vezes 5, 65 competências de cada trabalhador, a dívida de um trabalhador, a dívida de 2, de 3, de 4, tal. Quando você faz esse somatório da dívida que a empresa tem com o Estado, já se chega a um valor expressivo. Repito, antes da multa. Depois vem a multa pelo LTCAT, depois vem a multa pelo PPP. Antes de analisar a multa, eu vou cobrar o que está se devendo, porque essa tributação deveria ter sido paga e não foi. Além disso, né, sobre esse valor da dívida, a multa não é um valor fixo, como é no NR28. Não é a multa de 3 mil, de 5 mil. É a multa que incide sobre o valor devido. O que é que eu quero te falar? Começa em 75%. Então imagina, se eu fiz uma fiscalização tributária, retifiquei trabalhador a trabalhador, retifiquei auto-infração, tantos trabalhadores, totalizou 100 mil reais. A dívida é 100 mil. Deveria ter sido pago 100 mil e não foi. E sobre essa dívida, a multa começa em 75%. Então se a dívida era 100 mil, 75% de multa já vai para 175 mil de dívida. Só sobre a dívida, sem analisar o LTCAT. Só analisando obrigações principais. Nós vamos estudar isso mais adiante. Estou só introduzindo esse conceito para que quando a gente chegue no módulo específico, você já tenha conhecimento sobre o tema. Você sabe, por esses fatores que eu falei, competência do cargo ao invés da competência do órgão, direito público, direito privado, aqui a cobrança de uma multa, de uma dívida ao invés da multa. E sobre essa dívida eu já incide 75%, se houvesse negação, tiver qualificações, né, pode chegar a 225%. Mas perceba, eu não tenho um valor fixo, como é a norma trabalhista. Eu tenho um valor que incide sobre a dívida. E como ele começa em 75%, se a dívida é de 1 milhão, 75% já passa para 1.750.000. É quase o dobro ali que se cobra nesse procedimento fiscalizatório. Beleza? Então, basicamente é isso. A gente vai estudar melhor esse tema no módulo posterior, mas eu espero que você tenha entendido por que esses valores são tão expressivos em termos tributários. Vamos seguindo.